Naquela época, você tinha que serrar, você tinha que fazer muito esforço para ser um carpinteiro. Hoje não, é tudo elétrico. Serra elétrica, não é? Bom, não é? Chave de fenda elétrica, tudo é fácil. Mas naquela época tinha que ter muque. Por isso que eu sei que Jesus era saradíssimo. Andava muito e fazia esforço. Então, todo carpinteiro tinha a sua toalhinha. E a toalha ele deixava em cima do ombro. E toda hora ele pegava aquela toalhinha e enxugava o rosto. E quando chegava na hora que ele parava, ele pegava a toalhinha e dobrava, deixava num lugar para ninguém pegar, porque ele ia precisar. Então, a toalhinha é a marca do carpinteiro. Quando Pedro viu os lençóis estão aqui, mas quando ele viu a toalha dobrada, parece que foi um recado que Jesus deixou para eles. A toalha que cobriu o rosto não estava misturada com os lençóis, ela estava separadinha, guardada, indicando: isso é trabalho de carpinteiro. Pedro se assustou e saiu. E quando ele saiu, a expressão do rosto dele era uma expressão tão absolutamente nova, que João entrou. E quando João entrou, porque agora vai ser a primeira vez que João vai entrar no sepulcro, ele viu os lençóis, ele pensou: mas levaram o mestre nu. Por que fizeram isso com ele? O meu mestre está sem roupa, o corpo dele, na mão de inimigos. Quando você lê isso aí na expressão, no grego, a Bíblia diz que a primeira coisa que João teve foi uma injeção de raiva, de revolta. Mas quando ele olhou e viu o lenço, aí ele se alegrou. Então foi que ele entendeu, ele ressuscitou. Até aquele momento, a Bíblia diz, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar de entre os mortos. Eles só compreenderam essa Escritura por causa do lenço. Então agora saem João e Pedro e vão para casa esperar os próximos acontecimentos. Mas os dois saem de lá com uma certeza: o mestre ressuscitou. O corpo dele não está por aí jogado. Ele ressuscitou e ele separou o lenço. Mas Maria não entrou. Maria ficou do lado de fora, sozinha. Não parece que esses dois discípulos tiveram cuidado de dizer: Maria, vamos para casa, ele ressuscitou. A Bíblia diz que ela permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Que coisa! Chorando. Enquanto ela chorava, como toda mulher, se abaixou e olhou lá para dentro. E ela viu dois anjos, um à cabeceira e outro aos pés, de onde o corpo de Jesus estivera. E quando ela olhou para lá, que ela viu os dois anjos, eles perguntaram para ela: mulher, que a conotação é senhora, por que choras? E ela simplesmente abriu o coração. Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Quer dizer, agora ela tinha um problema a mais. Além dela ter um Senhor que ela amava e que morreu, ela ainda tinha uma dor maior. É que jogaram o corpo dele em algum lugar. E ela não queria aceitar aquela desonra. Quando ela disse isso, ela se voltou de costas para aqueles anjos. Que coisa! Aquela mulher tinha um Senhor. Tem gente que hoje pagaria tudo que tem para ficar diante dos anjos. Maria deu de costas. Ela queria verdadeiramente o Senhor. Ela não queria anjo. Ela queria o Senhor. E quando ela deu de costas para os anjos, ela viu um homem. E ela pensou que era o jardineiro. E esse homem era Jesus. E ele perguntou para ela: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela disse:
Senhor, se tu levaste, se tu o tiraste daqui, dize-me onde está e eu vou buscar. E Jesus olhou para ela e disse: Maria. Os olhos dela se abriram, reconheceu que era ele. Ela disse: Rabone. Ele disse: não me detenhas, porque eu ainda não fui. Eu vou para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Mas vai e diz para os meus discípulos, que meus irmãos, que eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Vai anunciar. Então aqui você vê dois momentos da vida de Madalena. O momento em que ela vai para ali, sofrida, sabe Deus o que se passava na mente daquela mulher. A dor, a solidão, as lembranças. E agora, como é que ela sai dali? Primeira vez ela foi anunciar que roubaram o corpo do mestre. Agora ela corre, feliz, o coração pulando pela boca. Eu creio que essa mulher pulava e dançava no caminho de madrugada, atrás de Pedro e João, para dizer: ele ressuscitou, mandou dizer, ele está vivo, ele falou comigo. Olha que diferença de mensagem. Mudou a voz, mudou a entonação da voz, mudou o sorriso, a alegria encheu. Esta mulher estava esfuziante, porque ela tinha uma mensagem de vitória sobre a morte. Ela tinha uma mensagem de vida sobre a morte. Ela tinha uma mensagem vencedora. É tão bonito. Essa é a mensagem que nós temos para entregar. É a mensagem da vida que nasce da morte. É a mensagem da superação sobre a morte. É a mensagem da derrota da morte. Meus irmãos, quando Jesus Cristo foi no Getsemane, a Bíblia diz que depois que ele revelou a ceia na Páscoa dos judeus, eles cantaram um grande ralelo e desceram para um jardinzinho. Tem o Vale do Quidron. Em vez de eles irem para o lado direito, onde está o Monte das Oliveiras, ele foi para um jardim pequeno, o jardim de Getsemane, onde Jesus gostava de ir. E Judas sabia que ele gostava de ir lá, portanto Judas iria levar os guardas lá para prendê-lo. E a Bíblia diz que nesse lugar, no jardim da Getsemane, Jesus fez 3 vezes a mesma oração. E aquela oração era a seguinte: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contanto não seja feita a minha vontade, mas a tua que está nos céus. Que cálice é esse? A que cálice Jesus Cristo está se referindo? 3 vezes suando sangue, chorando, sofrendo, agonizando ali. Não era o cálice da dor física da cruz, porque a cruz era o escopo de Jesus, a cruz era o objetivo de Jesus, a cruz era a missão de Jesus. Ele veio para isso, ele queria isso. Vocês lembram quando Pedro tentou dissuadi-lo da cruz? Ele disse: arreda, Satanás. E mesmo quando ele ia subindo para Jerusalém, ele disse para seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem ascenda a Jerusalém, para sofrer muito na mão das autoridades, para ser preso, julgado, condenado, crucificado e morto. E ele sabia disso, e ele veio para isso. Então, que cálice era esse? Também não era o cálice da humilhação moral da cruz. Por quê? Porque nós sabemos que os crucificados e apedrejados iam nus. Além do mais, Jesus Cristo foi preso quinta-feira à noite. Ele foi crucificado sexta-feira, já perto de meio-dia. Vocês acham que algum brutamonte daquele disse assim: Ei, Nazareno, você quer o banheiro? Não. Ele foi exposto. Ele foi humilhado. Você pense um rapaz, naquela época, sem roupa, diante de sua mãe, de seus discípulos, das mulheres que o seguiam. Aquilo dali foi uma dor.
Seria uma dor para qualquer um dos homens que estão aqui, dos nossos irmãos. Você imagina naquela época como isso foi difícil para ele, mas não era esse o cálice ao qual ele se referia. Há um outro cálice, o que ele não queria beber. Se nós olharmos para trás um pouco, nós vamos ver que quando Deus fez o universo, ele separou no meio do universo um planeta com propósito. Esse planeta azul, a Terra. Eu não sei quantos milhões de anos Deus deixou a Terra ali. A Bíblia diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E Deus disse, agora Deus olha para a terra e Deus vai lá e diz, haja luz, e houve luz. Está vendo? Deus vai começar a criar na terra. Depois Deus diz, haja separação entre luz e trevas. E houve a separação entre luz e trevas. A luz Deus chamou dia, e as trevas chamou noite. E o profeta Isaías diz que Deus tem uma aliança com o dia e com a noite, de forma que não haverá nem dia, não faltará nem dia nem noite no seu devido tempo. Deus ordenou separação entre dia e noite. Então nunca vai haver mistura. Paulo diz que união pode haver entre luz e trevas. Não tem jeito. Acontece que a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. E pecado é morte, é treva. Quando Jesus está na cruz, vai chegar o momento dele receber em si todo o pecado da humanidade. Lá na cruz, ele vai fazer maldição no meu lugar. Ele vai se tornar um invejoso, um ciumento, um orgulhoso, um feiticeiro, um idólatra, um impuro, imoral, ladrão, cafajeste. Porque ele toma todo o pecado sobre si. Jesus Cristo, quando estava na cruz, ele ficou o tempo todo diante do Pai. Você observa que a primeira palavra que ele disse foi, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a última, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas chega o momento em que ele toma sobre si todo o pecado da humanidade. E o pecado faz a separação. Deus diz em Isaías 59, eu não tenho braço encolhido que não possa salvar, nem surdos ouvidos que não possa ouvir, mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus, e cobrem o seu rosto para que não os veja. Agora Jesus bebe o cálice da separação, o cálice da maldição. Ele toma sobre si todo o nosso pecado. Ali na cruz, ele se torna uma pústula de pecado. E nessa hora, ele está separado de Deus. Porque Deus continua sendo luz. E ele agora é treva. E não há comunhão entre luz e trevas. E Deus ordenou separação entre luz e trevas. E quando ele se faz uma pústula de pecado por causa de mim, por causa de você, ele tem a comunhão cortada com o Pai. É nessa hora que ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Era esse o cálice que ele não queria beber. De se sentir separado do Pai. E nós precisamos olhar para Jesus com muito, mas muita gratidão. Porque ele bebeu esse cálice até a última gota. E uma vez tendo bebido isso tudo, ele diz, tudo está consumado.
Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí ele morre. Como ele morre? Com todo o meu pecado, com toda a minha maldição, com toda a minha separação de Deus, ele vai para o sepulcro. E quando ele ressuscita tendo deixado lá embaixo a minha maldição. Ele ressuscita livre do meu pecado, livre do seu pecado. Então é que ele olha e diz: e aí, morte, cadê a tua vitória? E aí, inferno, cadê teu aguilhão? Daí em diante, meus irmãos, a morte está vencida. Mas isso não é um poema, não, porque nós dizemos isso, mas daqui a pouco a gente está com medo, faz qualquer coisa para não morrer. Ninguém quer morrer, eu também não quero. Sabe por quê? Porque quando Deus soprou em Adão, ele soprou vida. Nós não temos nenhum ingrediente de morte, não existe em nós, só que tem uma coisa, e isso nós precisamos lembrar. Lembra que Davi disse tantas coisas lindas, mas uma das que eu mais gosto, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o quê? Porque a partir de Jesus Cristo, a morte para nós passou a ser uma sombra, porque ela não mata mais. Olha, a serpente pica, mas a sombra da serpente não pica, não. O leão morde, mas a sombra do leão não morde ninguém. A morte mata, mas a sombra do morte não mata. Mas ela causa impressão, ela causa medo. Daí em diante, quando Jesus Cristo ressuscita, ele deixou enterrada a nossa morte, a nossa maldição, a nossa separação de Deus. Ele ressuscita vitorioso, ele ressuscita vencedor. E é essa a mensagem que ele manda pregar. Anuncia, diz que eu venci a morte, diz que eu não fiquei no túmulo. Maria, ninguém roubou meu corpo, não. Está aqui, Maria, vai comigo lá para cima, eu vou para o meu pai e vosso pai, com este corpo, Maria. Olha, que notícia que essa mulher foi anunciar. Nós temos essa mesma notícia para anunciar aqui, mas nós vamos pagar às vezes um preço tão alto por ela. Anunciar vitória sobre a morte, às vezes se torna difícil. Sabe, tem um rapaz aqui na Bíblia, ele não tem nome, não tem muita referência sobre ele, eu não sei o nome dele, aqui ninguém sabe o nome dele, mas era um homem. Esse homem trabalhava na casa de Lázaro, devia ser um dos empregados de Lázaro, mas devia ser um empregado de confiança. Porque quando Jesus Cristo estavam querendo arrebentar com Jesus na Judéia, ele fugiu. A Bíblia diz que ele foi lá para os lados, depois do Jordão, quer dizer, lá para a banda da Jordânia. Ele foi para lá. Mas como ele era amigo da família, seguramente, sem telefone, sem e-mail, sem um zap, ele foi lá e disse: olha, estou indo para lá, para as regiões transjordânicas, porque estão querendo me pegar na Judeia. Pá, acabou. Mas Jesus Cristo sabia o que ia acontecer, ele tinha que avisar, porque ele estava praticamente se escondendo. Nesse ínterim, Lázaro adoece. Lázaro era um homem muito importante, ele era um homem que tinha posses, e ele era o varão dentro de uma casa com 2 irmãs. Ele seguramente tinha alguns empregados. Só que quando ele adoece, essa doença dele deve ter sido uma doença terrível. E seguramente chegou o momento que os médicos disseram: não tem mais jeito, não tem cura.
não tem jeito, vai morrer. E quando os médicos desistem, as duas irmãs precisam urgente de Jesus para vir curar o irmão delas. Então, elas têm que mandar alguém de confiança. Primeiro, alguém que não ia contar para ninguém onde Jesus estava. Segundo, alguém que amasse a família a ponto de ir correndo. Meus irmãos, era mais de um dia de caminhada. Para que ele pudesse trazer Jesus em tempo, para Lázaro não estar morto. E elas deram incumbência a esse rapaz, que não se sabe o nome. A Bíblia só diz que ele era mensageiro. Né? E esse rapaz seguramente amava aquela família. Seguramente ele queria um bem imenso àquela família. Ele também estava sofrendo. Era do interesse dele que Jesus viesse logo para curar Lázaro. Então ele corre. Ele corre levando no coração uma dor muito grande. É que o amigo dele, o mestre dele, o patrão dele, podia morrer. Então ele tinha que correr. Ele tinha que correr. Seguramente ele amava aquele patrão. Ele era digno de confiança daquela família. E ele vai. E ele foi. Eu creio que esse rapaz não dormiu. Porque eu acho que eu faria isso por uma pessoa que eu amo. E que me deu essa incumbência. Ele estava honrado com a incumbência, com a confiança que a família colocou tudo em cima dele. E quando ele, enfim, chega lá, que ele vê Jesus, eu imagino que esse rapaz explodiu num pranto. Mestre, aquele a quem amas está enfermo. Essa foi a explosão da dor daquele rapaz. E Jesus, a Bíblia diz, João 11, versículo 4, ao receber a notícia, Jesus diz, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O que vocês acham que aconteceu? O quê? Esse rapaz tomou um choque. Como Maria, que estava chorando, desesperada, porque levaram o corpo do mestre dela. Quando Jesus mostra para ela que ele está vivo, tudo mudou. Esse rapaz mudou, ele disse o que? Ele disse, essa doença não é para a morte. Essa doença não é para a morte. E sim para a glória de Deus. A fim de que o Filho do homem seja por ela, o Filho de Deus seja por ela glorificado. O que vocês acham que aconteceu com esse rapaz? Ele que trouxe uma mensagem de dor. Ele foi um mensageiro da dor, da necessidade, do caminho da morte. Porque o que ele veio dizer para Jesus é, eu vi um senhor porque não tem ninguém para curar. Não tem mais remédio. Os médicos disseram que não tem mais jeito. Mas agora ele recebe uma notícia nova. Uma notícia feliz. Ele era agora o portador de uma notícia feliz. Ele tinha que correr de volta para anunciar. Ele tinha que avisar lá em Betânia. Ele tinha que sossegar aqueles corações. Ele tinha que ser um mensageiro de alegria agora. Eu imagino que ele não descansou, ele bateu de volta. E ele correu. E ele andou. Louco para chegar e anunciar, louco para chegar e dizer. E ele foi. Eu tenho a impressão que ele nem chegou na casa. Quando ele avistou a casa, ele começou a gritar. Ele começou a gritar, ei, ei, Maria, Marta, olha, não vai morrer, não vai morrer. Essa doença não é para a morte. Esse rapaz começou a gritar. E o povo deve ter ouvido o barulho dele. Quando ele chegou, ele disse, a doença não é para a morte. E todo mundo olhando para ele. A doença não é para a morte. O Senhor disse que a doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja por ela glorificado.
Vocês não estão me entendendo. Essa doença não é para a morte. O Senhor mandou dizer: ei, acordem, não é para a morte. E todo mundo. Você viu o mestre? Vi. Você falou com o mestre? Lógico que eu falei. Mentiroso. Falso profeta. Que Deus falou nada com você. O Senhor não mente. Ele falou comigo. Ele disse que a doença não é para a morte. Vem cá, aqui, ó. Está morto. Já morreu. Não, morreu. Como que você diz que falou com o Senhor? Você não foi até lá. Você não falou com ele não falou com você coisa nenhuma. Numa hora dessa de dor, a gente confiou em você, você vem fazer uma coisa dessa. Ele falou comigo. E aí, contra os fatos, tem argumento? Está morto. Você já passou por isso? Você já teve uma notícia que Deus falou com você, para você entregar, e as pessoas não acreditaram em você? Não saia de casa. Seu casamento tem jeito. Seu casamento tem jeito. Deus vai operar uma bênção tão grande na sua vida. Deus vai ser glorificado na sua casa. Eu estava orando e Deus colocou paz no meu coração. Que Deus vai ser glorificado dentro da sua casa. Sua família vai prosperar. Seus filhos vão prosperar para a glória de Deus. Não saia de casa, meu irmão, porque Deus colocou isso no meu coração, colocou nada. Então Deus tinha que ter feito um trabalho no coração do meu marido. Aguarde, espere, fique em oração, porque Deus tem uma obra para fazer, tem obra nada. Deus ia falar com você. Da outra vez você veio aqui e disse que meu marido é melhorar. Ele piorou. Lázaro adoeceu e piorou. Morreu e apodreceu. Não é? Esse rapaz tinha uma mensagem de vitória sobre a morte. E o rapaz ficou desacreditado. Coitado do profeta. Quer ser profeta de Deus? Tem gente aí querendo ser profeta. É? Vai passar por humilhação. O que foi que aconteceu com aquele rapaz? Dor. Ele tinha uma mensagem. Ele tinha. Eu ouvi o Senhor e Ele me disse. Ninguém acredita em mim, mas Ele me disse. Mais tarde, acho que ele já ia saindo dali. Ei, o mestre está vindo lá. Marta não esperou. Foi lá. Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Marta falava demais. Não é? Marta falava demais, sabia de tudo. Você já viu aquela pessoa que sabe tudo? Você começa a explicar, a pessoa conserta, a pessoa vai adiante, ela diz os versículos. Sabe tudo. Ela não espera o conselho, ela sabe. Quando ela viu Jesus, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão, mas também eu sei, que mesmo agora tudo quanto pedir a Deus, Ele te fará. Jesus disse para ela, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, ela disse, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Sim, Senhor, ela diz. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo.
falou tudo, ensinou tudo para Jesus, ela sabia tudo. Era ele dizer, ela, pá, eu sei, pá. A mulher sabia tudo. Aí ela criou uma história. Ela foi dizer para Maria, em particular, o mestre chegou e te chama. Mentira. Jesus não chamou Maria. Mas ela tinha que fazer alguma coisa. Maria foi. Quando Maria chegou lá, pá! Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Cadê o profetinha? O que anunciou e ninguém acreditou. Devia estar por ali, esperando o resultado. Esperando. Toma ali. Toma, vai ver que eu fui lá. O Senhor vai dizer que eu fui lá. Vai limpar minha barra. É? Vai limpar minha barra. Maria veio, falou, pá. Vai, Jesus. Onde é que puseram? Vai lá. Quando chegou lá, tirem a pedra. Ah, Marta correu na frente. Não! Não! Por quê? Já cheira mal, pois já é de 4 dias. Ela tinha ido lá no 3º dia levar as ervas e os bálsamos, porque as mulheres é que faziam isso no 3º dia de morto. E ela constatou, ela sabia que estava em decomposição. Ela era testemunha ocular da situação. Não havia a menor dúvida. Cheira mal. Jesus disse para ela, ô Marta, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus. Tiraram a pedra. E Jesus disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Lázaro, vem para fora. Você já viu o silêncio? Lá vem o morto. A Bíblia diz que ele estava todo atado. Pés, mãos, olha a situação desse morto. Olha a situação. Aquele que estivera morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Saiu. Quanto aquele homem tateou dentro do sepulcro para achar o caminho da porta, o homem não via nada. Não podia andar. Batia numa pedra, ia para o lado. Todo amarrado. Qual a direção que ele seguia? Ele não tinha nenhuma direção, mas ele tinha ouvido uma voz. Não é? Lembra de você? Quando você começou na vida cristã? Todo amarrado. Sem saber direito para que lado ir. Mas tinha uma voz que clamava no seu coração. Havia um chamado. E você se bateu. E você se batia. E você não sabia nada. Mas havia um comando para Jesus Cristo. Até que chegou o dia de sair a venda dos seus olhos, de lhes desamarrarem. Agora você vem. Agora você se torna o mensageiro da vida. Até que desamarraram, que Jesus mandou desamarrarem Lázaro. E cadê o mensageiro? Ninguém acreditou nele. Mas Jesus chegou lá e ressuscitou. E a palavra que o mensageiro levou, esta doença não é para a morte, é para que Deus seja glorificado. Se valeu. Mas quanto sofreu esse mensageiro?
Quantas vezes você não sabe que para entregar essa mensagem de vida, essa mensagem de superação, essa mensagem de vitória, você vai ser desacreditado. Você vai ser desacreditado. É preciso que você saiba que quando Deus nos dá esse chamado, Ele está nos convidando a olhar para Ele. Porque tudo o que aquele mensageiro tinha era uma certeza que eu sei porque Ele me disse. Ele me disse, eu ouvi a sua voz. Podiam tirar tudo daquele mensageiro, menos a convicção eterna de que Jesus tinha dito. Nem a morte de Lázaro, nem o apodrecimento de Lázaro, nem todo mundo dizendo que não tinha jeito, podiam tirar do coração dele a certeza de que ele tinha. Esta doença não é para a morte. Quantas vezes você é rechaçado na sua fé? Quantas vezes as pessoas riem da sua fé? Quantas vezes você tem que sofrer pela sua fé? E você tem que continuar firme? Não sei. Pensa em Noé. Todo mundo que constrói um navio no estaleiro, perto de um lago, de um mar, de um rio. Noé estava construindo um navio no deserto. Pensa, você construiu um navio daquele, no deserto. E o povo daquela época dizia, aí Noé, o que é isso? É o navio. É a arca. Como é que você vai levar isso para o mar, rapaz? Não sei, Deus mandou fazer. Mandou fazer o navio aqui no deserto, Noé. E o povo ria de Noé. Ele passou a ser a piada da hora. Passou a ser a piada. Quando ele botou todos os animais dentro, o povo ria. Quando Deus disse, bota teus filhos e entra, porque eu vou trazer o dilúvio. Ele entrou, fechou a porta, começou. Deus trouxe o mar lá. Deus trouxe o mar ali, onde estava o navio. Não foi preciso levar um navio para o mar. Aquele mesmo povo que gritava onde eles batiam para Noé abrir. Não tinha mais jeito. Por quê? Porque Noé tinha uma convicção no coração. Deus falou comigo. Ele mandou construir. Esta é uma certeza que ninguém pode tirar de você. Essa certeza absoluta do seu relacionamento com Deus, meu irmão. Ninguém podia tirar de Madalena aquela notícia. Porque ela e o Senhor se encontraram. Houve o encontro na entrada do túmulo. Madalena sabia que nunca mais estaria sozinha. Porque embora ela não o visse, ele ressuscitou. O corpo dele não estava jogado por aí. E ela tinha aquela mensagem de vida para entregar. Se acreditassem, se não acreditassem, não tinha problema, mas ela tinha a mensagem. O Senhor falou com ela. O mensageiro da casa de Betânia tinha uma mensagem. Tudo o contrário. Ninguém acreditava, mas ele tinha certeza. Não é? Noé. Podiam rir, mas ele sabia, Deus disse. Deus falou. Deus falou. E você, meu irmão? Qual é a verdade que está no seu coração? Que podem lhe botar no paredão e você continua dizendo, é verdade. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E Jesus Cristo diz, eu voltarei. Sabe, tem muitas coisas na Bíblia que às vezes são difíceis para nós entendermos. Porque Jesus falou
e pregou para um povo que tinha outra cultura. Portanto, nós precisamos ler com atenção. Quando Jesus estava falando para o povo, ele disse sobre casamento, mas a moda do casamento hebraico. Casamento hebraico, naquela época, se fazia em 2 momentos. Primeiro momento, primeira parte do casamento, era a assinatura de um documento chamado Ketubá. Era assim: o rapaz sabe que você tem uma filha, procura ver direitinho, acerta, vai lá, tudo acertado, vai acertar o casamento. Ele vai levar testemunha, e ele já sabe o preço do dote. Então, ele vai lá, e ele acerta, ele assina o Ketubá, ele paga o dote, o pai da noiva, tudo ali. Naquele momento em diante, aquela noiva está praticamente casada. Porque se ela desistir, não quiser mais casar com ele, aquilo ali vale como se fosse divórcio. E ele agora vai para a casa do pai dele, ele não leva a noiva. Mas agora ela é propriedade dele, porque ele já a comprou. Ela aceitou, ela vai ficar agora, sabendo que, sendo propriedade daquele homem, ele tem o direito de vir buscá-la a hora que ela quiser, que ele quiser. Só que tem um pormenor: quando ele vier buscá-la, ele não entra na casa dela, ele chama da rua, ela tem que ir. Esse é o jeito. O que é que essa moça vai fazer para indicar que ela é prometida? Assinou o Ketubá, ela vai manter na janela da frente uma candeia sempre acesa, noite e dia. Então, todo mundo que passa naquela casa sabe que ali tem uma noiva que assinou o Ketubá. Enquanto isso, ela vai procurar fazer tratamento da pele, para a pele ser a mais linda, para os cabelos serem os mais brilhosos. E tem uma coisa, ela tem que estar de dia e de noite bem arrumada. Ela dorme com as mais lindas vestes, porque a qualquer hora da noite ele pode aparecer. E ela tem que estar pronta. Como diz em Eclesiastes: em todo o tempo estejam altas as vossas vestes, e nunca vos falte o óleo sobre a cabeça. Esse rapaz voltou para a casa do pai dele pelo seguinte: a terra foi dividida em lotes, um para cada tribo, porque a tribo de Levi não tinha herança na terra. Então, digamos que Niterói foi entregue para a tribo de Judá. Então, Judá vai dividir Niterói em tantas partes quanto sejam seus filhos. Cada filho vai receber uma cidadezinha, um distrito grande de Niterói. E esse filho vai distribuir esse distrito em vários pedaços, quando sejam os seus filhos. E assim, nunca vai faltar terra. Esse rapaz que assinou o Ketubá com a moça, agora ele volta para a terra do seu pai, recebe o seu pedaço de terra e vai preparar o lugar, a casa, para ele ter a esposa dele. Quando a casa estiver pronta, então ele vai buscar a noiva para que haja a consumação do casamento. Ele vai, mas ele não avisa o dia. É surpresa. Quando ele chega na frente da casa dela, ele grita, e ela sai para se encontrar com ele, e ele a leva. Não, ele tem autoridade, porque ele já comprou. E ela sabe. Aí ele a leva, então é que vai se consumar o casamento, vai haver o banquete das bodas, vai haver a festa, e ele quer ter uma noiva muito linda, para ele apresentar para a família dele, para os amigos, aí que vai ter a festa. Então, quando Jesus Cristo disse: eu irei, e quando na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois eu irei e vos prepararei lugar. E quando eu tiver ido e preparado o lugar, eu voltarei.
e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. O que eu quero dizer é que Jesus disse ali claramente que ele tinha assinado um ketubá. Ele tinha assinado um papel de casamento. Ele tinha assinado a compra. Ele pagou o preço. Ele pagou o dote. Então, uma vez comprados, nós ficamos aqui. Ele foi preparar o lugar. E quando tu estiver pronto, ele voltará, mas não pisará na terra. Do ar, ele nos chamará. E nós iremos com ele para a grande boda do Cordeiro. O que nós precisamos saber é que nós anunciamos isso. Mas nós precisamos, antes de anunciar, ter a certeza de que a qualquer momento ele pode vir nos buscar. Porque ele disse, eu voltarei. De todas as festas judaicas, a que eu mais gosto é exatamente a festa das trombetas. Porque é a festa que se reporta para o arrebatamento. É preciso que nós estejamos com essa certeza. Pode as pessoas rirem, mas eu tenho certeza, a qualquer momento que eu saio da minha casa, que pode ser que eu não volte para lá. E eu canso de dizer, Senhor, eu te agradeço, porque tu estás me levando para casa. Eu só não sei se é a casa lá de cima ou daqui de baixo, mas o Senhor vai me levar para casa. Ele vai levar para casa. Eu só não sei se é para casa daqui do Rio, ou para casa lá dos céus, mas é Ele que me leva. No meio do caminho eu não vou ficar. Então nós precisamos saber que nós temos uma mensagem, e a nossa mensagem é sempre de vitória. É uma mensagem de alegria, é uma mensagem de triunfo, é uma mensagem de muita superação, é uma mensagem como uma mensagem de vida sobre a morte. Onde todos pensavam que existia a morte, nós levamos a certeza da vida. Nós vamos num lugar onde todo mundo acha que tem a morte, mas nós chegamos lá e dizemos, a doença aqui não é para a morte. Aqui existe a possibilidade de vida, como se creres, verás a glória de Deus. A partir de Jesus Cristo, meu irmão. Você é a pessoa que pode até não ter nome, não ter nenhum título, não ter nenhum ministério específico, claro, aonde você está. Mas você tem no seu coração uma certeza maior. Jesus Cristo está voltando para me levar para casa. E eu sei o caminho de onde Ele vem. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Ó Senhor, Deus nosso Pai. É tão bom, Senhor, viver aqui na terra, podendo olhar para cima, imaginando o Senhor está voltando. Porque o Senhor nos deu essa mensagem. O Senhor colocou isso escrito em algum lugar no nosso coração. Essa certeza absoluta de que o Senhor vem para nos levar. Oh Pai querido, nós estamos esperando Jesus para nos levar. Gritamos, Maranata a Ti, Senhor Jesus. Vem. Nós te pedimos agora, estende a Tua mão poderosa sobre a nossa nação. Toma a nossa família nos Teus braços eternos. Abençoa-nos, guarda-nos. Toma a liderança dessa igreja, Senhor, fortalece. Santifica-os, Pai. E dá para eles todo o equipamento necessário que eles precisam para dirigir a Tua igreja numa situação em que o país está. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, toma os nossos filhos, a nossa casa, onde quer que eles estejam agora, maridos, esposas, cura, ó Pai, cura os enfermos, supre as nossas necessidades, faz resplandecer sobre nós o Teu rosto, toma-nos, Senhor, de tal maneira que nós possamos, no meio do caos em que estamos, ter a alegria de sabermos que nós temos casa, que nós temos um Pai,
que nós temos Senhor, donos, proprietários, que nós não estamos aqui jogados. Estende a tua mão poderosa, desdobra o teu braço forte sobre o Brasil, ó Pai, e livra-nos de todo o mal, e que tudo o que acontecer na nossa vida, na nossa igreja, na nossa nação, seja para a honra e glória do teu nome, para o crescimento e para a prosperidade da tua igreja aqui na terra. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.